Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, resido em Guarapari, estado do Espírito Santo, cidade Saúde. Aqui agora no meu escritório de estudos com mais de 4.000 livros, mais de 2.000 revistas reformadores e desde 1968 estudando a doutrina espírita na sua pureza doutrinária e a ciência do direito, também na sua pureza doutrinária. Hoje o assunto que eu quero conversar com vocês é sobre a pacificação, a paz. Quando é que nós vamos viver em paz? Quando é que nós vamos ter paz? Quando nós nos matricularmos com seriedade absoluta, rigor, disciplina na Universidade da Alma. Quando nós nos matricularmos no primeiro ano primário desta universidade, cujo reitor universal é Deus, e o maior professor dessa universidade é Jesus Cristo. Então nós temos que nos matricular, estudar, para buscar o conhecimento. Não tem outra fórmula. Não existe milagre, não existe cura, autocura, nada disso. Você vai estudar e vai aplicar o material do estudo primeiramente em você, na sua reforma íntima. É a primeira caridade para com você. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Vamos pegar Jesus aqui na Boa Nova. Jesus deixou tudo escrito através de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. O melhor aluno de Jesus foi Paulo de Tarso. Então vale a pena também ler Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, o famoso livro, que é uma enciclopédia, Paulo e Estevão, de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então aqui em Mateus, nós temos o encaminhamento que Jesus nos dá. O fariseu pergunta a ele, qual é o grande e o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, o completo estudo. Até você estar preparado para ser um obreiro do Senhor, um obreiro, um trabalhador. Então nós vamos ter que estudar em todos os sentidos que Ele nos deu. Todos os sentidos, estudar. Para quê? Para iluminar a nossa mente e sabermos aplicar essas leis em nós e no relacionamento para com o próximo. Qual é o segundo mandamento? Está aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem aí um exercício muito grande, que hoje nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição pelos nossos próprios esforços. Você não vai depender de nenhum médium, você não vai depender de nenhum vídeo, de uma palestra, nenhum padre, nenhuma espírita, nada. Claro que é muito bom frequentar uma igreja, ouvir a preleção do padre, ouvir uma palestra espírita, que é rara ser boa, mas ouvir. Mas aquilo é 1 milímetro ou um grau. 99% só depende de você estudar e ter coragem de se reformar. Mas para se reformar, você tem que estudar, porque senão você fica ouvindo uma porção de coisas erradas e faz errado com você. Só o estudo nos ilumina corretamente. E aí nós vamos ver que Jesus nos deu no Sermão da Montanha o roteiro para isso. Nós vamos ter que começar pela humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os humildes. Para você estudar a humildade, você tem que estudar Mateus, Lucas, Marcos, João, Atos dos Apóstolos. Para quem é espírita, vai ter que ler durante 15 anos, estudar 120 livros, mas começando pelas obras básicas. O Livro dos Espíritos, que são 4.000 itens,
o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui nos seus 28 capítulos, o céu e o inferno, a justiça divina e a Gênese. Então você tem um roteiro a ser feito. Esse roteiro, como você se matriculou na universidade, você tem que estudar no mínimo de 1 a 3 horas por dia, para você ir acumulando o conhecimento e poder usar esse conhecimento com você e com os seus semelhantes. A primeira caridade que você faz é com você, mas para isso você tem que estudar. Vejam que o Espírito Emmanuel nos fala nesse livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, na introdução. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Esse é o primeiro trabalho, é a primeira caridade. E ninguém consegue fazer isso sem estudo, sem o conhecimento. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Deve e precisa estudar. É o primeiro caminho da nossa criação. Deus nos criou assim. Na última frase do livro Plenitude, pelo Espírito Joana de Ângeles, o livro seguro da coletânea psicológica, e aqui eu não estou falando de médium, eu estou falando de espírito. Nós temos que parar de ser escravos de médium, mediunidade. Mediunidade é isso que nós estamos fazendo aqui. Uns usam para o mal, outros usam para o bem, para estudar. O que nós estamos precisando agora não é fazer seminários, palestras sobre mediunidade, e sim sobre a reforma moral, sobre os ensinamentos do Cristo. Nós não estamos vendo quase ninguém falar sobre isso. Nós não estamos precisando de granjear amigos, igual eu vi uma palestra um dia desse, um absurdo. Nós estamos precisando estudar para nos reformar. Ao nos reformarmos, seremos amigos de todos. A educação moral e espiritual do ser é o instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra, como no além-túmulo, facultando-lhe a vida em abundância de paz. Está aqui. Temos que estudar para nos reformar. Não tem outro caminho. Então, o caminho da pacificação mostrou Jesus. É um caminho aqui da encarnação de no mínimo 30 anos. Nós mas nós percorremos 30 anos para sermos bons engenheiros, médicos, advogados. Então nós percorremos 30 anos de estudando, desde o ginásio, desde o primário até a faculdade. A mesma coisa na Universidade de Deus. Começamos pelo estudo da humildade, buscando sempre o conhecimento, e poderemos chegar a bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós só seremos chamados, segundo Jesus, filhos de Deus, quando estivermos aptos, prontos para o trabalho na seara do Senhor, para sermos obreiros do Senhor, aonde estivermos. Mas isso começa aqui dentro. A pacificação é um trabalho nosso, exclusivamente nosso, com o auxílio dos professores, dos orientadores. Mas o trabalho é nosso. Não tem outro caminho. Para isso, nós vamos ver, por exemplo, que roteiro maravilhoso no livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Neio Lúcio. Olha o que diz o estudo. É livro, não é mediunidade, é livro que nós estamos precisando estudar. Na conversa com Sara, esposa de Benjamim, Sara disse que estava todo dia assistindo Jesus na casa da sogra de Pedro. Mas ela continuava nervosa, ciumenta, briguenta, apegada a tudo que era os bens materiais, não perdoava. Sara foi o primeiro retrato vivo da depressão. Ela estava indo ao centro espírita ou à igreja, mas estava
profundamente em depressão. Que é isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo. As pessoas melindrosas, emburradas, não falam uns com os outros. Nós temos várias divisões no nosso movimento religioso, dividido, um não fala com o outro, um não chama o outro, um não conversa com o outro. É uma briga total, porque quase 99% dos cristãos, espíritas principalmente, não conhecem Jesus. Então, disse Jesus, assim, porque ela falava que, e ela deu um exemplo, se o leite cair, o leite que o marido trazia da cabra, se caísse num vaso sujo, estragava toda a produção do dia, azedava. Assim é a revelação celeste no coração humano, Sara. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Não purificaram as pessoas, o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do nosso reino de Deus. São as pessoas que nós estamos vendo aí em depressão, tudo azedo, emburrado, briguento. Você encontra pessoas que estão há 30 anos, todo dia da semana numa casa religiosa, continuam emburrados, briguentos, enjoados, não gostam de ouvir, não suportam ouvir, não suportam dialogar. São pessoas que não têm paz nenhuma e não são pacificadores de coisa alguma. A pacificação, meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, é o estudo. É você fazer uma programação de estudo, transforme uma mesa da sua casa em estudo, de 1 a 3 horas por dia, e comece a estudar. Comece a botar em prática o que todos os livros sérios estão falando, desde os primórdios da humanidade, com Hammurabi, com Aristóteles, todos falando que fora do estudo não há salvação. Eu não estou querendo dizer que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo não está errado. Não, não. Fora da caridade não há salvação, mas para você fazer caridade você tem que estudar. Enxergue isso. Pare de ser ignorante. Pare de ser mais um grupo aumentando o número dos cegos dirigindo cegos. Olha o que diz Emmanuel nesse livro seguríssimo. Não precisa comprar livro novo. É só pegar os livros antigos, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. É indispensável, não tem outro caminho, senhoras e senhores, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial, interior, do eu ao reino de Deus. Prezados senhores e senhoras, espíritas, católicos, protestantes, todos temos que estudar para nos reformar intimamente. É a reforma íntima, a reforma moral, onde você vai adotar as leis, os ditames das leis de Deus para cumprir, seguir o caminho na busca da perfeição. É só aí que você estará fazendo a caridade com você, que é a primeira e o mais trabalhoso, e com todos que estão ao seu redor, até com o meio ambiente, porque será um grande cidadão ou cidadã respeitador de tudo e de todos. Grande abraço. A pacificação só será concluída quando nós resolvermos estudar e aplicar os ensinos em nós, em primeiro lugar, e estaremos então praticando a verdadeira caridade. Fora do estudo não há salvação. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.